no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Agora são 9h31 no relógio da Rádio Tupi e no Rádio Serviço Saúde de hoje, especial de domingo. Eu vou conversar mais uma vez com um grande médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital dos Servidores, ex-presidente do CREMERGE, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido do nosso ouvinte João Batista dos Santos, morador de Piabetá. Ele nos contou que recentemente a esposa foi diagnosticada com tumor na hipófise. E aí, preocupado, ele não sabe muito sobre esse assunto, está pedindo mais informações e claro que a gente vai conversar agora com o Dr. Silvio Provenzano. Antes de mais nada, deixa eu dizer da alegria que eu tenho de estar aqui com o senhor pessoalmente. Há quanto tempo a gente não se vê e que felicidade revê-lo, Dr. Silvio. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Cristiano, um abraço, aquele beijo tradicional para a família Tupi e alegria recíproca. Você é um cara muito querido, um vozeirão, como eu sempre digo. E o João Batista dos Santos está preocupado porque ele não sabe nada sobre tumor de hipófise. João, pouca gente sabe, então não fica preocupado não, porque você pertence à massa da população que nunca ouviu falar da hipófise, que também tem outro nome, pituitária. Você vai querer saber? Nome? Pituitária? A gente pior conhece. que hipófise, né? A hipófise, ela tem um apelido, é pituitária. E a gente pode explicar o que é uma glândula. Glândula é todo órgão que produz substância ou substâncias, no caso da hipófise é mais de uma, que atua em outros órgãos. No caso da hipófise, e por isso ela é conhecida também como glândula mestra, os hormônios produzidos pela hipófise atuam em outras glândulas que vão produzir hormônios pela influência positiva ou negativa dos hormônios produzidos pela hipófise. Por que positiva ou negativa? Porque eu tenho na hipófise duas partes. A chamada adeno-hipófise, que produz os seguintes hormônios. O hormônio do crescimento. A gente consegue crescer porque a hipófise em determinados momentos da vida produz o chamado GH. Produz a corticotropina, que é o ACTH, que tem a função de estimular a suprarrenal a produzir o cortisol, que é fundamental para a vida da gente. Eu tenho ainda a prolactina, eu tenho o tireotrófico, que é o TSH, que estimula a tireoide. A prolactina só não falou, vou falar, é o tumor mais comum, é o que secreta prolactina. Estimula a lactação, fundamental para a preservação da espécie humana. É graças ao excesso de prolactina que a mulher consegue produzir leite. E isso garante a nutrição da criança assim que ela nasce. E eu ainda tenho células que produzem as chamadas gonadotropinas, FSH e LH, que estimulam as gônadas, especialmente os ovários nas mulheres, bem como os testículos nos homens, a produzir os esteroides sexuais, fundamentais para a caracterização sexual e para o estímulo sexual e reprodução da espécie. O outro lado da hipófise, contraposição adeno-hipófise, é a neurohipófise, que produz basicamente dois hormônios. A vasopressina, também conhecida como ADH, hormônio antidiurético, e a ocitocina. O hormônio antidiurético, ele regula a eliminação de urina pelo rim. Na ausência do ADH, o indivíduo perde o efeito inibitório, daí o efeito negativo, e começa a urinar em excesso, provocando uma situação chamada como diabetes insípidos. Tem nada a ver com o diabetes do açúcar alto, que várias vezes eu já falei aqui com a família Tupi, é uma outra doença. E a ocitocina, ela tem um papel importante na contração do útero no momento do parto. Então você vê que a hipófise, ela tem todas essas funções vitais. Você sabe qual é o tamanho da hipófise? Não imagino. Fazendo tudo isso? É o tamanho de uma ervilha. Ela mede normalmente 8 milímetros. Você vê como a natureza é extraordinária. E nessa estrutura de 8 milímetros, eventualmente, tumores. E aí, quando a gente fala em tumor, a pessoa, meu Deus, câncer, calma, gente. Os tumores podem ser benignos ou malignos. Ou seja, podem ser carcinomas, no caso de malignos, ou adenomas, no caso de benignos. E na hipófise, 99,8% são benignos, são adenomas. Mas adenomas que eventualmente podem produzir em excesso algum desses hormônios, e o quadro clínico ficará na dependência de qual hormônio está sendo produzido em excesso. E agora eu paro para você me perguntar. Pois é, rapaz, mas eu tô aqui... Se deixar, eu falo uma hora Não, aqui.
quem está assistindo a gente aí pela internet, pelo Facebook, deve estar me vendo aqui de boca aberta olhando para o Dr. Silvio falar, que ele não tem um papel na frente para falar esses nomes todos complicados aqui, para dar essa aula para a gente. E que importância, Dr. Silvio, tem a hipófise, e a gente nem conhecia, a maioria não conhece, nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, ouviu corriqueiramente falar. E que importância tudo que o senhor trouxe para a gente o papel que ela tem de regulação, de controle que ela tem, né? Na vida humana. Pois é, agora quais são as principais causas e sintomas de um tumor? O senhor já falou que é comum ter tumor e quase 100% dos casos o tumor é benigno. O senhor já trouxe isso aqui para a gente. Agora, quais são as principais causas e os sintomas? Quando é que a pessoa pode desconfiar que tem um tumor na hipófise? Então vamos lá. A primeira pergunta é a mais fácil que você tem para me fazer. Causa do tumor da hipófise não se conhece. Então, na verdade, por que uma pessoa como a esposa do João Batista pode eventualmente ter um adenoma na hipófise? O que provocou isso ainda é um mistério. Agora, como é que a gente vai desconfiar? Os adenomas, eles têm basicamente, podem ser classificados de duas formas. Quando eles têm a capacidade de produzir um determinado hormônio, por exemplo, o mais comum, 50% dos casos, arriscaria dizer que a esposa do João talvez tenha isso. O lactotrófico, que é a célula da hipófise responsável pela produção de prolactina, por razões, eu repito, desconhecidas, começa a crescer, aumentar de tamanho e, evidentemente, à medida que aumenta o número de lactotróficos, a quantidade de prolactina secretada por esse tumor vai aumentando. E o quadro clínico ficará na dependência do excesso de prolactina. Aí você me pergunta, e o que provoca? Como eu disse, a prolactina tem a missão de evocar a produção do leite na mulher, de modo a garantir a lactação, permitir que ela alimente. Claro, ela não está grávida, ela não teve filho, mas ela tem um tumor nos lactotróficos, o prolactinoma, como se chama, que produz prolactina em excesso. Ela vai começar a produzir leite. Então, no exame físico que o médico tem o dever de fazer dentro do ato médico, ele vai perceber no mamilo daquela mulher a presença de uma secreção tipo leite. Agora, só um intervalo, ela estando grávida ou não? Sim, porque o tumor, ele ocorre na mulher estando ela grávida ou não. O motivo pelo qual essas células começam a se multiplicar e formar um adenoma, no caso o prolactinoma, não é sabido. Você perguntou a causa disso, não se conhece. Mas por alguma razão, essas células começam a se multiplicar e formam um pequeno tumor benigno. Por que pequeno? Porque normalmente, no caso do prolactinoma, ele é descoberto quando ele tem menos de 1 centímetro. E a gente chama isso de um microadenoma, produtor de prolactina. Metade dos casos são assim, a grande maioria dos casos em mulheres. Nos homens, geralmente, ocorre quando ele é mais idoso e são poucos casos. E quais são os sintomas? Perde a libido, o ciclo menstrual da mulher fica alterado pelo excesso de prolactina, ela começa a ter ausência da menstruação, atraso menstrual, a gente vai chamar de amenorreia quando esse atraso for superior a 3 meses. Muitas vezes ela faz teste de gravidez achando que está grávida, e na verdade ela já começa a perceber a saída de uma secreção quando ela espreme a mama através do mamilo. Evidentemente que procurando o médico dizendo que está com irregularidade menstrual, perdeu a libido e está com secreção, esse conjunto de sintomas deve alertar o profissional para a possibilidade da existência desse tumor na hipófise, o adenoma pituitário secretor de prolactina, prolactinoma. E os exames necessários são feitos, que é a dosagem da prolactina no primeiro momento, confirmando que os níveis estão elevados, aí a gente parte para exames de imagem, ou a tomografia ou a ressonância da célula túrcica. Pô, o doutor Silvio falando de hipófise fala de célula túrcica. Célula túrcica é a parte do osso esfenoide onde a hipófise fica localizada. E através do exame de ressonância a gente tem imagens precisas da hipófise e vamos poder identificar a presença desse tumor, bem como o tamanho que ele tem. Os microadenomas, no caso do prolactinoma, o tratamento é feito com medicamentos, viu, João? E os medicamentos normalmente provocam a inibição da secreção de prolactina, fazendo regredir os sintomas, mas ele também provoca uma regressão do tamanho do tumor. Então, eventualmente, não é necessário, nesses casos, na grande maioria, cirurgia. Quando o tumor ele está acima de 1 centímetro, Cristiano, e a gente chama que é um macroadenoma. E aí, além dos efeitos associados à produção excessiva do hormônio, no caso do prolactinoma, prolactina, mas eu posso ter um tumor secretor do GH, hormônio do crescimento. Quem gosta de acompanhar filmes
007. Tem uma personagem que apareceu em 2 ou 3 filmes do 007, que é bem característico, o Jaws, o Mandíbula. É aquele cara que tinha aqueles dentes de aço. Sim. Aquele sujeito que infelizmente já faleceu por uma complicação desse tumor da hipófise, ele tinha, porque ele tinha acromegalia. Olha o palavrão. Acro em grego é extremidade, megalia grande, extremidade grande. Por quê? Quando existe um tumor na hipófise que é capaz de produzir hormônio do crescimento em excesso, quais são os efeitos do hormônio do crescimento? O próprio nome diz, ele vai fazer crescer. Quando ocorre na criança, são os casos de gigantismo, aqueles homens de 2,18 metros, 2,20 metros, 2,25 metros. É um tumor que não foi diagnosticado na criança e que levou essa criança a um crescimento excessivo. Porém, se esse tumor surgir, aí é mais comum em homens do que em mulheres. Mulher pode ter? Pode, mas a maioria dos casos que eu vi na vida foram em homens. Quando já parou de crescer, ou seja, as epífises ósseas se solidificaram, eu não tenho mais como crescer longitudinalmente. A estatura dele pouco vai crescer, mas as extremidades crescem. Então vou ter crescimento da mão, crescimento do pé, e muitas vezes o paciente chega ao médico dizendo: doutor, e eu sempre fui na sapataria pedir sapato 40 e agora 44 para mim, porque o pé cresceu. E aí você vai examinar, vê aquelas mãos compridas e olha a face desse indivíduo, como a face dessa personagem do 007, o Jaws, é bem conhecida. Por quê? Testa larga, crescida, porque o osso frontal cresce, a mandíbula cresce, então tem aquele queixo, prognatismo que a gente chama, o queixo afilado para frente, as orelhas crescem, o nariz alarga, e internamente os órgãos também crescem, inclusive o coração. E à medida que o coração cresce, tem uma lei física que faz que ele vai perdendo a força. Então esses indivíduos acabam desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, que muitas vezes é a causa do óbito desses indivíduos. Ao contrário do prolactinoma, que é um tumor relativamente fácil de tratar com medicamentos, o somatotrofo, né, que é a célula que produz o GH, é um tumor mais difícil. Geralmente o tratamento tem que ser cirúrgico. Eu posso ter também um tumor secretor do ACTH, que estimula a suprarrenal. E eu vou ter um quadro chamado doença de Cushing. Olha que palavrão. Essa doença é suspeitada pelo médico que o indivíduo desenvolve diabetes e hipertensão. O rosto dele fica com o aspecto da moon face, face de lua cheia. O rosto fica redondo e avermelhado. Normalmente tem crescimento de pelos e acne. É mesmo? E no abdômen ele tem uma deposição de gordura, caracteristicamente no tronco e no abdômen. Eu tenho estrias violáceas, meio violeta mesmo, roxo, do lado do abdômen, que é bem característico. Imagina um paciente que chega para você com um quadro de diabetes e hipertensão, você olha para o rosto dele, vê aquele rosto redondo, avermelhado, com acne, com pelos. Você olha atrás do pescoço, tem um acúmulo de gordura que a gente chama de giba, lembrando do jogador de vôlei. Giba é acúmulo de gordura na parte posterior do pescoço. E eu tenho no abdômen acúmulo de gordura com essas estrias violáceas. Opa, isso é um Cushing. O Cushing pode ser provocado por uma doença própria da suprarrenal, às vezes um tumor da suprarrenal, ou por essa causa hipofisária, em que o ACTH está produzido em excesso por um hormônio. E aí eu vou dosar o ACTH, fazer a ressonância e vou ver o tumor. Os tumores secretores de gonadotropinas, FSH e LH, são mais raros. Eu acho que eu falei, tem o tumor secretor de TSH, e aí eu vou ter um quadro de hipertireoidismo, sobre o qual a família Tupi já cansou de ouvir o Dr. Silvio falar, com taquicardia, emagrecimento, aumento do apetite, tremor, irritabilidade. Eu doso o hormônio tiroidiano, ele está aumentado, mas curiosamente, quando o hormônio tiroidiano aumenta por uma causa da tiroide, o TSH diminui. E nesses pacientes o TSH está muito alto. Aí eu vou, obviamente, investigar a doença da hipófise ou pituitária e vou ver um tumor lá que é o secretor de TSH. É uma causa mais rara. O mais comum é o prolactinoma, que deve ser o arrisco tumor da esposa do João. Olha, Ufa! Que aula que nós tivemos aqui agora. A jato. É a jato. Eu sei que esse é um tema que a gente tem que explorar mais vezes, porque ele é muito complexo. Esse tema, num curso de medicina, leva em torno, na endocrinologia, uma vida inteira que a gente estuda, mas pelo menos umas 8 semanas para a gente poder dissecar um por um todos os aspectos associados. Em menos de 15 minutos o senhor trouxe tanta informação para a gente. É só para a família Tupi estar ciente dos problemas, conhecer algo que eu tenho certeza a grande maioria dos nossos ouvintes da querida família Tupi nunca tinham ouvido falar, e que agora, quando alguém falar em hipófise, vão se lembrar que o Dr. Silvio falou no domingo de manhã
tempo nublado. Bom para ficar ouvindo e preparando aquele churrasco para daqui a pouco. Pois é, doutor Silvio. Então, para a gente finalizar aqui, o nosso ouvinte agora, com certeza as pessoas vão ficar mais atentas. E ele está mais tranquilo, porque ele sabe que a doença da esposa dele tem tratamento, e o tratamento é feito com relativa tranquilidade, seja com medicamentos e eventualmente até com cirurgia. Cirurgia não é abrir a cabeça, não. Essa célula túrcica que fica na base do osso esfenoidal é na base do cérebro. Sim. E a cirurgia é feita através do nariz. Acho que essa era a última informação importante. Muito bom. O neurocirurgião, através do nariz, ele coloca um instrumento, faz a cirurgia por via transesfenoidal e com o microscópio ele localiza onde está a hipófise do tumor e arranca esse tumor. Muito bem. E aí vai ter que ter o acompanhamento com o médico da minha especialidade, o endocrinologista, para fazer a reposição dos hormônios, que certamente deverá ser feita. E sorte daquele que puder ser tratado pelo doutor Silvio Provenzano diretamente. Menos. Doutor Silvio, semana que vem, vamos falar de quê aqui no programa? Pois é, a gente vinha conversando e eu vou trazer em breve o conselheiro Eli Abreu, um colega otorrino, que é especialista em ronco e apneia do sono. Ele teve um problema de viagem na semana que vem. Eu virei no dia do médico, um dia especial para mim, portanto, falar de tontura. Por quê? Porque um ouvinte falou: eu sofro de labirintite, tenho muito tontura. E eu disse: olha, labirintite não é uma condição tão frequente quanto as pessoas imaginam. Mas causas de tontura eu tenho pelo menos uma dezena. Falar de tudo que pode causar tontura é impossível, mas as causas mais comuns certamente eu irei abordar, e sempre a orientação médica, os exames necessários, porque a gente trata o problema que está causando e não o sintoma. Sintoma a gente trata nas viroses, nas gripes. Aí eu vou tratar a tosse, vou tratar a febre, a dor com os remédios específicos. Raramente eu tenho um antiviral específico. Enfim, vamos falar de tontura, Cristiano. Tá falado, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista tão esclarecedora e até a semana que vem. Até a semana que vem, família Tupi, obrigado mais uma vez. O assunto não é um assunto fácil, mas eu espero que tenha ficado alguma noção do como é importante essa hipófise, essa glândulazinha que mede 8 milímetros e parece com ervilha. Aquele grãozinho que a gente bota na salada e no arroz à grega. Gente, um abraço, semana abençoada. Obrigado, Cristiano. Tá Parabéns. falado, doutor Silvio. Obrigado. Agora 9h48. Bom dia. Show do Heleno